Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula da disciplina de Inteligência Artificial eu irei abordar o tema Deep Learning, com foco em rede neural convolucional. Pessoal, Deep Learning é uma sub-área da Machine Learning, que por sua vez é uma sub-área de inteligência artificial. Nós aprendemos que a inteligência artificial é uma área de pesquisa da computação que visa desenvolver soluções, ferramentas, tecnologias inspiradas nas habilidades do cérebro humano. Nós aprendemos que Machine Learning é uma sub-área da inteligência artificial e que a Machine Learning é uma sub-área que visa desenvolver algoritmos de aprendizagem de máquina baseados em N abordagens matemáticas, lógicas, e a aprendizagem de máquina, através dos seus algoritmos, torna-se possível que um sistema computacional possa aprender a partir de um conjunto de exemplos ou a partir de um conjunto de treinamento, de modo que os algoritmos de aprendizagem de máquina normalmente são usados para tarefas de classificação, regressão, clusterização, ok? Essa figura ela ilustra a aprendizagem de máquina sendo usada para realizar filtragem de e-mails ou classificação de e-mails, classificação de mensagens, de modo que, dado como entrada uma mensagem, o algoritmo de classificação ele consegue classificar se essa mensagem, se esse e-mail, por exemplo, é um spam ou não, ok? Então, para isso, a aprendizagem de máquina ela faz uso de algoritmos como rede bayesiana, SVM, árvore de decisão, entre outros algoritmos que nós aprendemos nas videoaulas passadas. E a Deep Learning, como eu já falei, é uma sub-área da Machine Learning que emprega especialmente redes neurais artificiais. Na verdade, emprega um tipo de rede neural artificial chamado rede neural convolucional, que é um tipo de rede neural artificial bem mais complexa, com um número maior de camadas ocultas, e que normalmente essas redes neurais convolucionais elas são usadas em aplicações de visão computacional que visam detectar objetos, que visam reconhecer padrões em imagens, classificação de imagens, entre outras aplicações. Ok? Então, nesta videoaula, o foco será Deep Learning, onde eu irei apresentar para vocês uma introdução a Deep Learning, especialmente uma introdução da rede neural convolucional, onde eu irei apresentar os principais componentes e conceitos relacionados à rede neural convolucional, e também vou ensinar como implementar uma rede neural convolucional em Python, voltada para a classificação de imagem. Vale ressaltar que eu não vou entrar nessa videoaula em detalhes matemáticos a respeito do funcionamento de uma rede neural convolucional. Eu vou deixar
para abordar essa parte mais matemática numa outra videoaula. Mas vale ressaltar que a professora Eloá, na sua disciplina de redes neurais artificiais, ela se aprofunda neste assunto, ok? Trabalhando exatamente os detalhes que estão por detrás de uma rede neural convolucional. Beleza? Essa figura aqui ela é muito interessante porque ela apresenta uma comparação entre machine learning e deep learning. Nós aprendemos que a machine learning, ela, por meio dos seus algoritmos de aprendizagem, fornece suporte a aplicações do tipo classificação, regressão, clusterização, certo? E essa figura ela está mostrando o emprego de machine learning, especialmente de uma rede neural do tipo multi-layer perceptron, que nós aprendemos nas videoaulas passadas, para classificar uma imagem. Nesse caso aqui, classificar ou identificar se a imagem corresponde a um carro. Então, dado como entrada uma imagem de um carro, essa imagem ela vai ser submetida a um componente responsável pela extração de características. Essa extração de características, naquele exemplo que eu desenvolvi para vocês, usando multi-layer perceptron para classificação de imagem, eu usei um recurso do NumPy que ele transforma uma imagem em um array. Estão lembrados disso? Onde esse array ele possui um conjunto de valores numéricos que corresponde a características encontradas na imagem. E aí esse array ele é empregado na classificação ou no processo de aprendizagem do modelo de machine learning, que vai posteriormente, uma vez que esse modelo foi treinado, ele poderá ser empregado para identificar se a imagem, se ela possui um carro ou não. Tudo bem? Então, repetindo, né, na aprendizagem de máquina, um conjunto de imagens de entrada passarão por um mecanismo de extração de características. Existem várias formas de extrair as características de uma imagem. Eu usei aquela forma bem simples, através do NumPy, através da criação de um array correspondente. E aí esses arrays correspondentes, né, como eu já disse, serão submetidos a uma rede neural artificial, uma multi-layer perceptron, por exemplo, de modo a executar o processo de aprendizagem que vai gerar um modelo. E aí, uma vez que esse modelo foi gerado, dado como uma entrada uma determinada imagem, onde vai ser extraídas as características, esse modelo ele vai conseguir classificar essa imagem, ou seja, detectar se tem carro ou não. Beleza? Deep Learning. Na Deep Learning, pessoal, dado como entrada uma imagem, essa imagem, ou seja, composta por pixels, esse conjunto de pixels correspondentes à imagem será submetido à rede neural convolucional. E aí a rede neural convolucional, ela vai ser a responsável pela extração das características dessa imagem. Quando eu falo características, eu me refiro, por exemplo, a linhas, a bordas, a curvas, certo? Ou seja, há elementos que caracterizam a imagem. E a rede neural convolucional, ela foi definida de tal forma, desenhada de tal forma, que ela tem camadas
de neurônios que são responsáveis por extrair essas características. E uma vez que essas características são extraídas a partir da imagem, essas características elas são submetidas a outras camadas que fazem parte de uma rede neural convolucional, camadas que são responsáveis pela classificação da imagem. Ou seja, classificar ou predizer se a imagem é um carro ou não. Certo? Observe que nessa figura aqui, essa rede neural convolucional, ela é dividida, vamos dizer assim, em dois blocos de camadas de neurônio. Então tem um bloco aqui, esse primeiro bloco é o responsável pela extração de características e tem um outro bloco que é responsável pela classificação. Né? Beleza? Mais para frente eu vou explicar isso com mais calma. Mas eu acho que a priori deu para perceber qual é a diferença entre Machine Learning e Deep Learning. Especialmente a principal diferença é que Deep Learning tem como base a utilização de uma rede neural convolucional, que ela é a responsável pela extração das características e pela aprendizagem ou classificação de uma imagem. Diferente da aprendizagem de máquina, que faz uso de um algoritmo, né, de um mecanismo de extração de características que é independente da rede neural perceptron, né, multilayer perceptron, responsável pela classificação. Beleza, pessoal? Então, uma rede neural convolucional é um tipo de rede neural multicamadas. Né? É um tipo particular de rede neural multicamadas, conforme vocês estão vendo aqui nesse exemplo. Né? Então, aqui tem um exemplo de uma rede neural convolucional que ela é composta por multicamadas, onde cada camada possui um determinado número de neurônios, e a gente observa que existe aqui uma forte, vamos dizer assim, uma forte conectividade entre os neurônios de cada camada. Certo? Uma rede neural convolucional, a sua base, certo? Se baseia em uma operação matemática chamada convolução. A convolução, eu não vou entrar em detalhes matemáticos a respeito de como funciona uma convolução, mas eu vou explicar também mais para frente o que é essa operação matemática convolução e de que forma ela é empregada numa rede neural convolucional. Vale ressaltar que as redes neurais convolucionais elas estão incluídas na área de visão computacional, especialmente por serem utilizadas para o reconhecimento de padrões e classificações de imagem. Ok? E aí, pessoal, a primeira rede neural convolucional implementada e testada com sucesso foi abordada no artigo Gradient Based Learning Applied to Document Recognition, escrito pelo Ian LeCun em 1998. LeCun publicou a sua rede neural convolucional chamada de LeNet para o problema de reconhecimento de dígitos manuscritos, utilizando um dataset chamado MNIST. Essa figura aqui, ela ilustra a rede neural convolucional, ilustra a arquitetura, especialmente a arquitetura dessa rede, chamada LeNet. Então, dado como entrada uma imagem correspondente a um dígito manuscrito, essa rede ela deverá gerar como saída um valor numérico que corresponde ao dígito manuscrito. Ou seja, a classe corresponde a um valor numérico e corresponde também a uma classe, né? Uma classe correspondente a uma letra. Ou seja, um dígito manuscrito.
beleza? Mais tarde eu vou explicar qual é a finalidade de cada uma dessas camadas. Como eu já falei, pessoal, com relação a aplicações, redes neurais convolucionais são, sem dúvida, a arquitetura de deep learning mais popular. Existem outras arquiteturas como redes neurais convolucionais, recorrentes, mas o foco desta videoaula é redes neurais convolucionais. E essa arquitetura de deep learning, ela é a base de aplicativos como, por exemplo, reconhecimento e classificação de imagem e vídeo, análise de imagem, sistemas de recomendação, processamento de linguagem natural, interfaces de computação, séries temporais financeiras e vários outros, outras aplicações. Características. Pessoal, rede neural convolucional é uma rede feed forward, que pode extrair características de imagens como linhas, curvas, bordas, em cada uma camada. Ok? Ou seja, a rede neural, durante o field forward, através das suas camadas, ela extrai linhas, curvas, bordas de uma imagem. Ou seja, ela reconhece padrões visuais diretamente de imagens a partir dos seus pixels. E ela é treinada em uma versão do algoritmo backpropagation. Nós já aprendemos a diferença entre feed-forward e backpropagation, né? Quando nós estudamos redes neurais convolucionais do tipo multilayer perceptron, beleza? Então, em redes neurais convolucionais, no feed-forward é onde são extraídas as características de uma imagem. E na direção backpropagation é quando ocorre justamente o treinamento da rede neural convolucional. Ok? Vamos começar agora a entender um pouco a respeito da arquitetura. A arquitetura típica de uma rede neural convolucional. Então, conforme vocês estão vendo aqui nessa animação, observem que a rede neural convolucional ela tem várias camadas e ao receber como entrada uma determinada imagem, por exemplo, um gato, um cachorro, conforme essa imagem ela vai sendo processada pela rede neural convolucional, no final, na camada de saída, essa rede neural deverá classificar essa imagem como gato ou cachorro. Então a gente observa que a arquitetura de uma rede neural convolucional é desenvolvida por uma pilha de camadas diferentes. E agora eu vou explicar para vocês cada uma dessas camadas. Ok? Então essa figura aqui que vocês estão vendo, ela ilustra uma arquitetura típica de uma rede neural convolucional. Onde, dado como entrada uma imagem, que nesse exemplo aqui é uma imagem 224 por 224, essa rede neural convolucional ela deverá classificar essa imagem. Certo? Em uma determinada classe, que poderá ser Sateri, Marabitana, Amazonas, certo? São espécies de planta, né? Então, pessoal, a arquitetura de uma rede neural convolucional pode ser dividida em dois blocos, como já havia falado. O primeiro bloco é o bloco de extração de características, certo? Onde existem as camadas de convolução
e as camadas de pólen, daqui a pouco eu vou explicar. E o segundo bloco, certo? O segundo bloco, ele é o bloco de classificação, onde possui as camadas totalmente conectadas, que se comportam igual ao multilayer perceptron. Beleza? Então, pessoal, nesse primeiro bloco aqui, é onde ficam as camadas de convolução e de pólen, né? Especialmente as camadas de convolução que são responsáveis pela extração das características. Ou seja, são aplicados filtros que permitem que seja possível extrair, né, características da imagem, como linhas, bordas, curvas, certo? E aí, uma vez que essas características são extraídas, será possível, por meio dessas características, treinar uma rede neural totalmente conectada, né, similar a uma multilayer perceptron, para que seja possível realizar a tarefa de classificação, certo? Então, extração de características, camadas de convolução e agrupamento, bloco de classificação, camadas perceptron totalmente conectadas. Por isso que, antes de nós começarmos a estudarmos redes neurais convolucionais, foi necessário primeiro a gente aprender a trabalhar com perceptron e depois com multilayer perceptron, né? Entender como funciona o processo de aprendizagem do perceptron, do multilayer perceptron, para que a gente pudesse estudar rede neural convolucional. Ok? Essa figura, ela ilustra de uma maneira um pouco mais detalhada uma arquitetura típica de uma rede neural convolucional, onde, dado como entrada uma imagem, certo? Essa imagem ela vai passar por camadas convolucionais que vão aplicar filtros convolucionais, onde o objetivo desses filtros é exatamente extrair características da imagem, gerando mapas de características, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Observem aqui os mapas de características. Ó. Como eu havia falado, esses filtros têm como finalidade extrair características da imagem, como linhas, bordas, curvas, ou seja, elementos que possam caracterizar a imagem, padrões da imagem, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Certo? E aí, uma vez que o mapa, né, os mapas de características são gerados, esses mapas eles passam por uma camada de pólen, estão vendo aqui, ó, pólen, né, cuja finalidade da camada de pólen é diminuir a dimensionalidade dos mapas de características, de modo que, uma vez seja reduzida essa dimensionalidade, seja possível realizar o treinamento. Vale ressaltar que, associado, né, a cada saída, né, do pólen, existe aqui uma função de ativação, né, uma função de ativação, certo? Associada a cada camada convolucional tem, né, uma função de ativação. Nós aprendemos na videoaula sobre multilayer perceptron a função de ativação sigmoide, né? Mas existem outras funções de ativação, como a ReLU, como a TAN, certo? Ok, então, função de ativação. Normalmente a função de ativação mais empregada é a ReLU, certo? E aí, finalmente a gente observa aqui, ó, o bloco, né, o bloco de classificação, que tem como base uma rede neural
totalmente conectada, né? Os neurônios totalmente conectados. Então essa rede neural, né, ela vai realizar o treinamento, a aprendizagem, melhor dizendo, a aprendizagem, usando, né, os mapas de características que foram extraídos nas camadas anteriores. E uma vez que essa rede neural ela é treinada, ela poderá ser empregada posteriormente para que, dado como é entrada uma imagem, que vai passar por todas essas camadas aqui, visando extrair as características, obter um mapa de características. O mapa de característica, ao ser, né, empregado para passar as características para a rede neural totalmente conectada, a saída será, né, será a classe correspondente. A classe correspondente à classe. A classe correspondente, desculpe, a classe correspondente à imagem. Beleza? Ok? Então, mais para frente eu vou implementar uma rede neural convolucional usando uma biblioteca de suporte à implementação de rede neural convolucional, usando a linguagem Python, que é o Keras. E aí eu vou implementar cada uma dessas camadas aqui e vou explicar para vocês de uma forma prática. Mas eu acho que a priori já deu para entender, né, a arquitetura típica de uma rede neural convolucional. Eu coloquei a arquitetura típica porque existe diferentes arquiteturas de rede neural convolucionais, onde essas arquiteturas elas normalmente se diferem pela quantidade de camadas convolucionais, ou seja, pela quantidade de filtros convolucionais que são empregados, pela quantidade de pólenes que são empregados, camadas de pólen que são empregadas, certo? É o que diferencia normalmente as arquiteturas dessas redes neurais convolucionais. Ok? Então vamos lá, agora nós vamos entender cada uma dessas camadas aqui, né? A primeira delas é a camada de convolução, que aplica os filtros convolucionais. Como eu já falei, né? Os filtros convolucionais que visam extrair as características gerando um mapa de características, certo? Então, a camada de convolução é composta por diversos neurônios, onde cada um é responsável por aplicar justamente o filtro convolucional. E esse filtro convolucional, ele é chamado de kernel. O kernel, né, é uma matriz. Tá vendo aqui, ó? Kernel. Aqui tem uma imagem com uma entrada, certo? E aqui tem um kernel. E cada célula dessa matriz, né, que corresponde à imagem, o valor numérico aqui corresponde à intensidade do pixel, que normalmente vai de 0 a 255. Certo? Então, o kernel, né, é uma matriz de convolução responsável para a detecção, né, de características da imagem, como bordas, traços importantes. Certo? E cada matriz possui valores, né, valores dos pesos da rede, e ao percorrer toda a imagem é gerada uma nova imagem com nome de mapa de características. Então essa animação aqui que vocês estão vendo está mostrando uma imagem que ela tem 3 canais, ou seja, red, green e blue. Vale ressaltar, né, que uma imagem ela tem esses 3 canais, RGB, né, red, green e blue. E para cada canal é submetido um filtro correspondente, que é uma matriz, que é baseada numa determinada máscara. Essa máscara corresponde a esses valores numéricos que vocês estão vendo aqui, esses -1, 0, 1, 0, que é o que torna possível a extração das características e consequentemente, a geração do mapa de características que vocês estão vendo aqui. Então, essa animação mostra o filtro ele sendo, vamos dizer assim, passado pela imagem em um determinado passo. Esse passo ele é chamado de trade. E conforme o filtro ele vai
passando, ele vai extraindo características, né? E gerando um mapa de características, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui um site bem legal, inclusive eu coloquei aqui o URL, que ele permite que seja possível a gente visualizar um mapa de características. Está aqui, ó. Imagem kernels. Aqui eu tenho, ó, uma imagem, né? Essa imagem, onde cada pixel, como eu havia falado, contém números entre 0 e 255, que corresponde ao brilho, né, de um pixel. Então aqui a gente tem aqui uma matriz, né, uma matriz de pixels, onde os valores variam de 0 a 255. Aqui a gente tem um resultado, né, dessa imagem. E aí, se a gente aplicar um filtro, ou seja, um kernel 3x3 nessa imagem aqui, usando essa máscara, que são esses valores numéricos que vocês estão vendo aqui, observem aqui o efeito. Ó. Então, eu estou vendo aqui, ó, isso aqui é o filtro, né? Então, ó, conforme eu vou deslocando o filtro, a extração de características, certo? Vocês estão vendo aqui, ó, essa região aqui. Então, características vão sendo extraídas, ó, aqui, por exemplo, 327, certo? Conforme eu vou deslocando, né, características estão sendo extraídas. E aqui a gente vê o resultado, né, a saída, aqui no lado direito, né? Então, aqui no lado esquerdo tem a imagem de entrada e aqui tem a imagem de saída, certo? Ou o mapa de características. Tá? Bom, então, eu não vou entrar no mérito do cálculo que é empregado numa convolução, que é empregado por um kernel. Conforme vocês estão vendo aqui, existem alguns valores numéricos, que esses valores numéricos, quando multiplicados com cada pixel da imagem, observem aqui, ó, o resultado é uma característica, certo? Então eu vou ver se eu preparo uma outra videoaula onde eu vou me aprofundar nessa parte mais matemática do funcionamento de uma rede neural convolucional. Mas lembrando que, se eu não estiver enganado, a professora Eloá, na disciplina dela, realmente ela trabalha esse assunto de uma maneira muito, muito profunda, muito detalhada. Certo? Ok? Então, acho que deu para entender, né, o que é uma convolução, especialmente um filtro, um kernel, que conforme esse kernel, esse filtro, ele vai se deslocando pela imagem, ele vai extraindo características dessa imagem, né, que vão fazer parte do mapa de características. Beleza? Então tá aqui, ó, o mapa de características, ou imagem de saída. Tá? Aquela imagem de saída. E aqui a extração de características correspondentes a cada canal. Ok, pessoal. Então, como em toda rede neural, a saída do neurônio passa por uma função de ativação. A função de ativação é uma função com grau de não linearidade. Vocês devem lembrar, né, que a gente estudou a função sigmoide usada na rede neural artificial Multilayer Perceptor. Numa rede neural convolucional, normalmente as funções de ativação mais comumente utilizadas são a ReLU e a TAN. A ReLU, unidade linear retificada, e a TAN, tangente hiperbólica. Eu não vou agora, nessa videoaula, entrar em detalhes matemáticos a respeito da diferença de uma para outra, né? Mas eu recomendo fortemente que vocês pesquisem sobre isso, sobre a diferença entre as funções de ativação ReLU e TAN, beleza?
Vamos agora entender um pouco a respeito da camada de pooling. Então, pessoal, após uma camada de convolução, ainda naquele bloco de extração de características, pode-se aplicar uma camada de pooling. Estão lembrados? Deixa eu voltar aqui. Está aqui, ó. Camada de pooling. Então, após uma camada de convolução que vai extrair as características e gerar um mapa de características, certo? Existe aqui a camada de pooling. Ok? E aí a camada de pooling serve para simplificar a informação e reduzir a dimensionalidade da convolução. Beleza? Essa redução é importante por questão de agilidade no treinamento, exatamente, né, para agilizar o processo de treinamento, certo? A camada de pooling, ela ajuda a diminuir a quantidade de parâmetros, ou seja, a quantidade de pesos, para a próxima camada de convolução ou para as camadas totalmente conectadas, ou seja, as camadas que fazem parte daquele bloco, né, do bloco de classificação. E possui alguns métodos de ativação que podem ser aplicados, onde os mais utilizados são o Max Pooling e o Average Pooling. Então, conforme vocês estão vendo aqui nessa figura, aqui tem uma imagem de entrada 28 por 28, e aí após passar por uma convolução e gerar 3 mapas de características com tamanho 24 por 24, certo? Onde cada um é passado por um pooling 2 por 2, gerando os mesmos 3 mapas de características resumidos a 12 por 12. Deu para entender essa redução aqui de dimensionalidade? Então, a imagem original, o tamanho dela, né, 28 por 28, passou por uma camada de convolução, né, foram gerados 3 mapas de características de tamanho 24 por 24, e ao passar por um pooling 2 por 2, 3 mapas de características correspondentes foram gerados, cujas dimensões são 12 por 12. 3 mapas, cada um correspondente aos canais, né? R, G e B. Beleza? E aí, os métodos de pooling mais utilizados são o Max Pooling e o Average Pooling. Então tá aqui, ó, o Max Pooling e o Average Pooling. Então, dado como entrada um mapa de característica de uma determinada imagem, se for aplicado o Max Pooling ele vai procurar capturar, vamos dizer assim, ó, o maior, né, o maior valor que enfatiza uma determinada característica, né? Então aqui, ó, 20, né, 30, 112 e 37. Já o Average Pooling é a média, né? Então ele calcula a média, certo? Desses quatro valores aqui, né? 13, a média desses outros 4, 8, a média desses outros 4, 79 e a média desses outros 4, 20. Beleza? Finalmente nós temos as camadas totalmente conectadas, que é exatamente esse último bloco aqui. Certo? Então, camadas totalmente conectadas, elas pertencem ao bloco de classificação, conforme nós vimos bem no início da aula. Certo? E essa camada totalmente conectada, ela é similar a uma multilayer perceptron, onde os neurônios têm conexões completas com todos os neurônios ativados da camada anterior. Beleza? A entrada
né, dessa rede, né, dessa rede neural artificial, dessa multi-layer perceptron, é a saída da camada anterior, ou seja, né, a saída da camada que faz parte, da última camada que faz parte do bloco de extração de características. Ok? Então a sua entrada é a saída da camada anterior, que possui informações das características da imagem. E a sua saída, né, essa saída aqui, ó, são N neurônios, onde N é a quantidade de classes do seu modelo para finalizar a classificação. Então essa saída aqui, ó, é N, né, onde N corresponde ao número de classes. Nesse exemplo aqui, ó, são 4 classes, ó, a princípio, né, são 4 classes. Beleza? 4 possíveis classes. E aí, a camada, né, as camadas totalmente conectadas, elas fazem uso de uma função de ativação chamada softmax, certo? Softmax pode ser utilizada nesta etapa de classificação. A vantagem do uso da softmax é o intervalo de probabilidade da saída com valores entre 0 e 1. Por exemplo, para as saídas com 1.2, 0.9, 0.5, 0.75, quando nós aplicamos a função softmax, obteríamos 0.42, 0.31, 0.27. Isso é essencial, dá a probabilidade de identificar qual é a classe, né, pertence à imagem de entrada. Ok? Como eu falei para vocês, existe aí diferentes arquiteturas de redes neurais convolucionais. E o que difere essas arquiteturas é a forma como essas arquiteturas elas combinam as camadas que fazem parte do bloco de extração de características, visando melhorar a performance dos resultados. E aqui esse gráfico ele mostra o desempenho de arquiteturas de redes neurais convolucionais. Ok? A gente observa aqui, ó, que essa arquitetura é eficiente, NET-B7, ela atingiu aqui, ó, 84% de acuracidade em cima de um dataset chamado ImageNet, que é um dataset de imagens, certo? E aí, além do eficiente NET, tem outras arquiteturas aqui, ó, como o ResNet, o Inception ResNet, o Exception, o DenseNet, o ResNet, certo? Então existe aí, pessoal, diferentes, né, arquiteturas de redes neurais convolucionais, beleza? Nessa videoaula eu vou implementar uma arquitetura básica de uma rede neural convolucional voltada para a classificação de imagem, certo? Essa arquitetura de rede neural que eu vou implementar, ela não vai atingir, né, uma acurácia de 84%, por exemplo, conforme vocês estão vendo aqui, que corresponde a uma ótima acurácia, né, obtida por uma rede neural convolucional, por uma arquitetura de rede neural convolucional que está aí no estado da arte. Ok? Implementação de redes neurais artificiais. Pessoal, existe aí uma diversidade de bibliotecas para a implementação de redes neurais convolucionais. Para nossa sorte, né? Dentre elas, podemos destacar o TensorFlow, o Keras, o PyTorch, o FastAI. E além de bibliotecas, nós temos também acesso a ferramentas de suporte a Machine Learning e Deep Learning, né? Como o Anaconda, como o Kaggle, que fornecem para a gente um ambiente com recursos de suporte à implementação de redes neurais convolucionais. Ok? Então, eu vou agora mostrar para vocês a implementação de uma rede neural convolucional utilizando a biblioteca Keras, que é uma biblioteca muito popular, bastante empregada para implementar redes neurais convolucionais. Então vamos lá.
Esse é o notebook que implementa uma rede neural convolucional em Python, fazendo uso da biblioteca Keras. Eu vou compartilhar com vocês esse notebook. Ok? Então vamos lá. Essa primeira célula aqui, ó, basicamente o que eu estou fazendo aqui? Eu estou importando as bibliotecas necessárias. Algumas delas você já conhece, como o NumPy, como o Pandas. E uma biblioteca nova aqui, que é novidade para vocês, é o Keras. Ó. É o Keras. Então, eu vou utilizar o Keras, porque o Keras ele me fornece suporte à implementação de redes neurais convolucionais. Então, eu vou fazer o uso aqui, estão vendo aqui esse pacote aqui, o pacote convolucional. Ó. Eu vou fazer uso de algumas classes aqui, ó, que me fornece suporte à criação de uma rede neural convolucional, como essa classe aqui, ó, Conv2D, a classe que cria uma camada convolucional. Aqui, ó, o Max Pooling, olha aqui o Pooling, né, uma classe que fornece suporte a um pooling do tipo Max Pooling, né, certo? E aí tem outras classes aqui que fazem parte da biblioteca Keras, que no decorrer do código eu vou explicar para vocês, tá bom? Eu estou usando aqui o Matplotlib, né, para desenhar, né, imagens, plotar gráficos, né. Com relação ao dataset, ó, eu estou importando aqui, ó, no Keras, um dataset que é esse CIFAR10. Esse CIFAR10 é um dataset que contém imagens de vários tipos de objetos, como veículos, animais, plantas. Então eu vou usar esse dataset aqui. É um dataset que ele já vem por padrão nessa biblioteca do Keras, que a gente usa normalmente para fins de desenvolvimento, teste. Beleza? Então vamos lá. Nessa próxima célula eu estou justamente, ó, carregando o dataset, o CIFAR10. Estou carregando aqui, né? Load, certo? Armazenando aqui em variáveis correspondentes as imagens, né, os registros do dataset. Ok? Onde eu tenho aqui variável, essa variável x ela corresponde às imagens que vão ser usadas para fins de treinamento. O y corresponde ao rótulo da imagem, ou seja, a classe da imagem, esse y minúsculo aqui. Né? O x underline teste corresponde a imagens que vão ser usadas para fins de teste do modelo. E y igual a teste corresponde ao rótulo, a classe, né, desse registro de teste, ou dessa imagem de teste. Nessa célula aqui eu estou plotando, né, eu estou mostrando algumas imagens do dataset. Ó. Então vocês estão vendo aqui a figura de isso aqui é um sapo. Aqui tem um caminhão, ó. Aqui tem um outro caminhão. Aqui tem um cervo, aqui tem um carro, aqui tem um outro carro. Né? Então eu estou plotando algumas imagens. Nessa outra célula aqui eu estou normalizando os dados. Eu já expliquei, né, sobre normalização de dados em videoaulas passadas, onde eu estou aqui normalizando as imagens que vão ser usadas para treinamento e para teste. Tá? Nessa outra célula aqui eu estou convertendo em categorias, ou em outras palavras, eu estou definindo os rótulos, ou as categorias das imagens que fazem parte do conjunto de treinamento e de teste, né? Onde cada valor numérico, né, ou cada rótulo de uma imagem, certo? Corresponde a uma categoria. E são 10 categorias. Nessa outra célula aqui, eu estou usando a classe sequencial para eu inicializar um modelo, ou seja, começar a definir um modelo, uma arquitetura de rede neural convolucional. Esse método construtor da classe sequencial, observe que eu importei aqui em cima, está aqui, ó. Tá aqui, ó.
Ela está contida no pacote Modules da biblioteca Keras. Ok? Opa, eu passei. Está aqui. Bom, nessa outra camada aqui, uma vez que eu instanciei a classe sequência para começar a definir a minha arquitetura, através do método add, eu estou adicionando nesse modelo, nessa arquitetura, uma primeira camada. Estão vendo aqui? Uma primeira camada, uma camada de convolução. Então, eu estou adicionando uma camada de convolução com os seguintes parâmetros. Tem aqui um mapa de característica, um kernel, né? Um mapa de característica. Estão vendo aqui, ó? 32, né? Tamanho 3x3, certo? O input underline shape se refere à forma de entrada, se refere às dimensões da imagem de entrada, que é 32 por 32, 3 canais, RGB, certo? Esse pairing igual a semi aqui, pairing é preenchimento igual a semi, significa a mesma dimensão de saída como entrada. E aqui a função de ativação, ReLU. Olha só, aquela função de ativação que eu tinha comentado, o ReLU. Ok? Nessa próxima célula, eu estou adicionando nessa arquitetura um elemento chamado dropout. Qual é a finalidade desse dropout aí? É um componente que ele é usado normalmente para desativar alguns neurônios que fazem parte da camada de convolução. Essa desativação de alguns neurônios normalmente é necessário para evitar um problema chamado de overfit, que é a capacidade da rede neural convolucional, uma vez que ela foi treinada, não conseguir generalizar. Ou seja, overfit é quando uma rede neural convolucional ela se torna especialista, ela se torna, vamos dizer assim, viciada, né, no seu conjunto de treinamento, e a partir disso ela não consegue, dado como entrada uma nova imagem, uma imagem que não faz parte do conjunto de treinamento que foi utilizado, ela não consegue classificar corretamente, predizer corretamente qual é a classe. Então esse dropout aqui serve para desabilitar alguns neurônios, como eu já falei, para evitar esse problema do overfit. E aí, novamente, ó, uma nova camada convolucional está sendo adicionada. Ó. Uma nova camada, né, cuja função de ativação é ReLU. E o padding está com preenchimento igual a válido, que significa que a mesma dimensão de saída pode ser de qualquer forma. Certo? Vale ressaltar que eu ainda estou aqui implementando a camada, ainda estou implementando aquele primeiro bloco de extração de características. Né? Então, aqui eu estou adicionando mais uma camada de poly, mais uma camada de max poly, para reduzir a dimensionalidade, estão lembrados disso? Né? Então eu vou reduzir a dimensionalidade do mapa de características que vai ser gerado a partir dessa camada de convolução. Né? Para esse tamanho que vocês estão vendo aqui. Ó. Na verdade, o underline size 2x2 corresponde ao tamanho do pooling, né, que vai ser usado para reduzir o mapa de características. E aí, nessa outra célula aqui, eu estou achatando os dados. Porque em redes neurais convolucionais é importante a gente achatar os dados antes de inseri-los numa camada fortemente conectada. Certo? E aí nessa célula aqui eu estou adicionando uma camada densa, ou seja, uma camada fortemente conectada, onde o número de unidades ocultas é 512. Olha só, o número de camadas ocultas é 512 e a função de ativação que está sendo utilizada é ReLU. Beleza? Novamente, está sendo adicionado aqui
um dropout, né, para evitar o overfit. E após o dropout, para fechar a rede neural convolucional, está sendo adicionada uma última camada fortemente conectada, densa, que possui 10 neurônios. 10 neurônios, ou seja, por que 10 neurônios? Porque essa rede neural convolucional, ela tem como finalidade classificar uma imagem em uma determinada classe, certo? E são 10 classes. São 10 classes. Beleza? Bom, uma vez que eu defini a arquitetura da rede neural convolucional, bloco de extração de características e o bloco de classificação, o próximo passo é compilar. Né? Então eu estou usando aqui model.compile para compilar, beleza? Ou, em outras palavras, criar essa rede neural convolucional. Onde eu estou usando aqui uma função de perda. Estão lembrando da função de perda? Function loss, né? Função de perda que a gente viu lá na videoaula sobre rede multilayer perceptron. Aqui está sendo usado essa função de perda aqui chamada category underline closing né? Ok? E aí, na sequência aqui nessa outra célula, eu estou usando aqui um método que é um método sumário, que ele basicamente o que ele faz? Ele mostra aqui informações a respeito da rede neural que foi compilada, como número total de parâmetros, mostra aqui quais são as camadas que foram criadas. Estão vendo aqui, camada de convolução, né? A dropout, uma outra camada de convolução, um maxi-polling, né? Certo? O flarter, camada densa, um dropout, camada densa. Então nós temos aqui, até aqui, nós temos o bloco de extração de características, e a partir daqui nós temos o bloco de classificação. Estão lembrados? Daquele slide onde eu mostro, né, uma arquitetura típica. E aqui é o número total de parâmetros. Esse número total de parâmetros ele corresponde ao número de pesos. Parâmetros é a mesma coisa que pesos. É o número de pesos que a rede neural convolucional ela possui. Beleza? Bom, finalmente a gente vai treinar, né, vai executar o processo de aprendizagem. Então, para isso, eu vou usar o método FIT do modelo, passando os registros que fazem parte do conjunto de treinamento. Né? Então, aqui eu tenho esse X aqui se refere às imagens que são usadas para fins de treinamento, e esse Y corresponde ao rótulo de cada uma dessas imagens. Aqui eu estou especificando, através desse parâmetro aqui, validation underline data, eu estou especificando quais são os registros que são usados para fins de teste, né, para testar, para validar o modelo correspondente à rede neural convolucional. Então aqui eu estou passando a variável x underline teste, que se refere às imagens de teste que vão ser usadas, e o y underline teste se refere aos rótulos dessas imagens de teste que vão ser usadas. Esse parâmetro aqui é muito importante, épocas, porque ele define a quantidade de épocas, a quantidade de interações que vão ser necessárias para treinar essa rede neural convolucional. E esse terceiro parâmetro aqui, o batch underline size, ele corresponde ao tamanho do lote, ou seja, a quantidade de imagens que vão ser passadas por lote para treinar essa rede neural convolucional. E aí a gente observa aqui, eu já tinha treinado antes, cada linha dessa aqui corresponde a um episódio, né? Corresponde a uma época onde a rede neural ela foi treinada, né? Ela foi treinada, e a gente observa, né, que conforme a rede neural ela vai sendo treinada, a acurácia ela vai aumentando. Né? Começou com 0,59 e conforme ela vai aumentando, conforme vai inteirando, as épocas vão sendo executadas, né? A acurácia ela vai aumentando, certo? Nós conseguimos chegar aqui numa acurácia de 0,60. Olha só. Legal, né? É claro, é uma acurácia cujo valor está distante da acurácia das arquiteturas de redes convolucionais canônicas, né? Que estão aí no estado da arte, né?
mas é um valor razoável, beleza? Então, nessa outra célula aqui, eu estou justamente avaliando a acurácia do modelo usando o método Evaluate, onde eu estou passando aqui, ó, as imagens de teste, né? Estou passando aqui as imagens, essa variável x de teste, ela está apontando para as imagens de teste, e essa variável y de teste se refere aos rótulos das imagens. E a gente observa aqui, eu dou um print em cima, e a gente observa aqui o resultado, ó, 60, né? 60, né? 60%, né? 60,83 de acurácia. Legal, né? Uma vez que eu treinei um modelo, eu posso persistir esse modelo, eu posso salvar esse modelo em um arquivo, ó, como eu fiz aqui, usando o método save, para que mais tarde eu possa utilizar esse modelo sem que haja necessidade de ter que treinar essa rede novamente. Né? Eu posso carregar esse modelo simplesmente por meio desse arquivo, aqui, carregando esse arquivo. Ok? Bom, nessa outra célula aqui eu criei um dicionário para mapear as classes de saída e fazer as previsões a partir do modelo. Então, a ideia é a seguinte: a rede neural convolucional ela vai gerar como saída um valor numérico, né, que vai variar de 0 a 9. E aí eu realizei um mapeamento onde eu coloquei qual é a classe simbólica, né, correspondente a cada valor numérico, cada classe numérica. Beleza? Então essas aqui são as 10 classes que eu tinha falado. Por isso que aqui ó, nessa camada, deixa eu voltar aqui, está aqui, ó, nessa última camada, olha o número aqui, ó, 10. Né? O número de neurônios, 10. Certo? Porque corresponde, né, às classes. Bom, e aí eu plotei aqui uma figura, né, uma imagem de um caminhão. Né? Então eu estou dando um show aqui para exibir, né, para mostrar essa figura que eu peguei, né, lá do dataset, certo? Que eu peguei das imagens que eu usei. Então eu peguei aqui uma imagem, mostrei a imagem, né, plotei, que é a imagem de um caminhão. E aí, eu aqui nesse outro slide, eu vou justamente classificar essa imagem. Então, novamente aqui eu estou pegando essa imagem, guardando aqui na variável, né, nessa variável IM, certo? Eu vou transformar, né, essa imagem, fazer aqui uma transformação, vou gerar aqui um array correspondente, e vou passar como argumento de entrada, como parâmetro de entrada, para o método predict_class. E aí esse método aqui, ele vai classificar, ou ele vai trazer a classe correspondente a essa imagem que eu vou guardar aqui nessa variável pred, certo? Se eu dar um print em cima dela, está aqui o resultado, ó, 9, né? Ou seja, classe 9, que é o truck, que é um caminhão. Né? Então, aqui o results é aquele dicionário, né, que eu criei aqui em cima, ó, nessa célula aqui, ó, tá aqui, ó. Então, quando eu passo 9 para o dicionário, ele retorna o nome, né, da classe, que é truque. Estão vendo aí? Que é exatamente esse resultado aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu acho que eu não estou mais conectado. Deixa eu ver se eu consigo fazer um outro teste aqui. Deixa eu passar aqui uma outra imagem. 3, aliás, 2. Eu não estou mais conectado. É por isso que ocorreu esse erro, porque houve uma desconexão, e se eu for repetir todo o processo aqui, vai demorar muito, esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu acho que deu para entender. Depois vocês podem testar isso aí, tá bom? Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula que eu estava devendo para vocês sobre redes neurais convolucionais. Ok? Eu vou gravar um outro vídeo de uma ferramenta bem interessante para nós trabalharmos com classificação de imagem, redes neurais convolucionais, de uma maneira extremamente amigável, de uma maneira extremamente simples, que eu acho que vocês vão gostar. Daqui a pouco eu vou subir esse vídeo. Um forte abraço.